Pensamento crítico, a capacidade de avaliar afirmações e argumentos de maneira objetiva, é provavelmente uma das habilidades mais importantes hoje em dia. Numa torrente de informações e narrativas conflitantes, saber separar fato de distorção e argumentos sólidos de sofisma barato é essencial para tomar decisões informadas. Só que sempre me incomodou que raramente definimos precisamente o que é pensamento crítico e como fazemos isso. Esse vídeo é uma mistura de aula e debate com meu amigo Bernardo, em que eu fiz uma introdução à melhor e mais prática definição que eu já encontrei, a do Stephen Tomin no livro The Uses of Argument. Primeira pergunta, você acha que pensamento crítico é importante? Eu não sei o que é pensamento crítico. O que é que faz um crítico? Ele analisa, ele interroga, ele tenta avaliar alguma coisa. Exatamente. No processo de avaliação, o que é feito? É verificado as qualidades e defeitos de alguma coisa, do objeto em questão a ser avaliado. Então, quando você avalia alguma coisa, você está atribuindo um valor àquela coisa e dessa forma você está preferindo algumas coisas, você está escolhendo algumas coisas e você está preterindo outras. Você está dizendo, essa coisa aqui entra, essa coisa aqui não. Isso é exatamente o que significa criticar. Essa é a etimologia de criticar. Isso torna o ato de avaliar algo muito subjetivo, já que o avaliador define os critérios que devem ser avaliados. Isso vai de pessoa para pessoa. Não necessariamente, porque você pode fazer críticas de coisas diferentes. Você fazer uma crítica de uma notícia é a mesma coisa do que você fazer uma crítica de um filme? Não. Por quê? Porque são mídias diferentes, com propósitos diferentes, com propostas diferentes. Como são diferentes esses propósitos? No caso, um filme tem como propósito entreter, talvez passar uma mensagem. Já notícias, um jornal tem um teor mais informativo, algo mais didático, só que é ligado mais a atualidades, a acontecimentos atuais. Tá certo. Você fez uma distinção que é basicamente uma distinção de objetividade e subjetividade. Não significa que uma análise de um filme, ou que a análise de moralidade, por exemplo, não tem a sua parcela de objetividade. Porque quando a gente avalia, a gente atribui valor às coisas, um valor moral, um valor estético, o que a gente está basicamente fazendo é olhando as propriedades do objeto, seja conscientemente ou não, e a gente tem um valor daquelas propriedades. Eu gosto disso, eu não gosto disso. Então, dependendo das propriedades que aquele objeto tem, eu vou atribuir um valor para ele. Porque ele tem certas propriedades que me agradam ou desagradam. Então, existe uma parcela de objetividade. Mas, se uma pessoa atribuir um valor diferente à mesma propriedade, não tem o que você fazer. É o valor que ela atribuiu, você não tem muito como convencer a pessoa do contrário. Se o valor que ela atribuiu a uma propriedade é diferente. Mas tem como eu ter um valor neutro, ponto que não é nem bom nem ruim, ele só tá ali. Depende da situação. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela não consiga sentir empatia pelo sofrimento de outra pessoa. Isso não faz ela automaticamente atribuir um valor positivo ao assassinato. Então, uma pessoa que é biologicamente psicopata, ou seja, ela não consegue sentir empatia, ela não necessariamente vai querer matar alguém. Só que, como ela não tem um valor especial, positivo, à vida de outra pessoa, se, por exemplo, a pessoa ela não tem prazer em matar alguém, mas naquela situação ela vai adquirir uma vantagem matando a pessoa, e se ela não matar uma pessoa, ela não vai adquirir vantagem nenhuma, ela não tem nenhum motivo por que não matar essa pessoa, entendeu? Nessa situação, ela meio que vai estar atribuindo um valor positivo ao assassinato, mesmo que instrumentalmente, então depende. Acho que saquei. Quando a gente tá falando de pensamento crítico, a gente tá falando de julgar e separar as coisas de acordo com as suas características. Então a gente tá pensando em julgar. Se eu tenho 5 notícias diferentes sobre como que se produz energia elétrica no Irã, o que é que vai me guiar na crítica dessas 5 notícias? A veracidade das informações, qual a mais recente, qual é a mais atualizada, e ser direto. Uma notícia não pode ser muito detalhada, que senão vira um documentário. É porque você pensou no sentido da notícia e não no que a notícia refere. O que não tá errado. Você falou em analisar a notícia de acordo com a sua natureza. Então, natureza na filosofia é basicamente a essência daquela coisa. Quando a gente fala notícia, a gente tem um conceito do que é notícia. Se você vai avaliar uma notícia,
Você avalia a notícia como notícia, você não avalia a notícia como outra coisa, entendeu? Mas o que eu tava querendo mostrar com esse exemplo do Irã é que quando você entra pra ler uma notícia, por exemplo, o seu objetivo é entender aquele assunto. O seu pensamento crítico vai ser em julgar quais afirmações melhor se adequam ao objeto que é a produção de energia no Irã. Quando a gente tá falando de uma crítica objetiva, a gente tá falando de analisar o objeto segundo sua natureza. Então, se a gente tá falando de analisar a produção de energia no Irã, o que é que a gente vai olhar? Quantas usinas tem no Irã? Quais usinas tem no Irã? Qual é que é a produção energética de cada uma? Qual é a produção de cada matiz diferente? Então, a nuclear ela vai produzir mais energia relativamente a uma termoelétrica, por exemplo. A gente vai estar olhando todas essas coisas. Se a gente vai fazer uma análise crítica de um trabalho de filosofia moral, a gente não vai usar esses mesmos exemplos. Porque o objeto é diferente. O pensamento crítico, ele atua em todas essas áreas diferentes. Você não aplica pensamento crítico somente a notícias, mas você também não aplica pensamento crítico somente a filosofia, esse tipo de coisa. Você pode aplicar pensamento crítico A tudo. a tudo. E você faz isso inconscientemente. Inconscientemente, nem tanto. É assim, digamos, você... Acho que é aquela ideia de primeiras impressões. Quando você encontra alguém novo, você, por instinto, vai avaliar a pessoa, assim, visualmente. Do jeito que ela fala, tipo de pessoa que ela parece. E para qualquer coisa na vida que a gente tem o costume de avaliar aquela coisa para saber se é positivo, é interessante interagir com aquilo, ou se não vale a pena, ou é perigoso. Mas isso é realmente um pensamento crítico? Eu acho que é um pensamento crítico. Você analisa os fatores daquele objeto. Acaba sendo também um mecanismo de defesa, por exemplo. Quando você encontra uma pessoa pela primeira vez e cria uma avaliação do primeiro encontro, isso é uma análise crítica? Eu acho que sim, você avalia a pessoa. Você consegue realmente entender a pessoa como ela é, na sua complexidade, num primeiro encontro? Não, apenas superfície. Essa análise, então, não é da coisa em si, é de como você percebe a coisa, uma percepção rasa. Mas no caso é assim, tudo que a gente interage e vê não é a coisa como ela é, sim, a maneira na qual a gente percebe. Sim, sim. Mas você não concorda que existem certos níveis de aproximação da coisa? Mesmo que a gente não consiga a coisa em si, a gente consegue se aproximar mais dela? Então você disse que para uma avaliação crítica eu tenho que ter acesso a uma quantidade suficiente de informações sobre aquele tema, sobre esse objeto, essa pessoa. É. Então ela só é crítica se eu tiver informações bastante. Mas quando é o suficiente? Eu tenho que saber tudo? Como que eu sei que eu tenho material o bastante para fazer uma avaliação crítica? A gente vai discutir isso depois, mas a gente já pode dar uma resposta prévia a essa pergunta, respondendo essa primeira pergunta que eu escrevi, que é por quê? O que não deveria vir antes do porquê? O pensamento crítico, como a gente disse, ele não visa fazer uma avaliação e separar as coisas? Sim. Se você separar alguma coisa, você está atribuindo um valor. Se você está atribuindo esse valor, significa que você tem um padrão que aquelas coisas estão passando ou não. Se você atribui um valor negativo na sua crítica de alguma coisa, significa que ela não atingiu esse padrão. Então você tem um objetivo nesse sentido. Por isso que eu coloquei o porquê primeiro, porque o pensamento crítico, ele já tá, ele tá separando. Se você tá fazendo uma distinção, é porque você tem um objetivo em mente, alguma coisa que você quer atingir. Agora vamos tirar a parte da notícia. Se você tá lendo livros, você tá lendo notícia, você tá vendo um documentário sobre a produção energética do Irã. Qual o seu objetivo com isso? Entender o que se passa no Irã, entender a bagulho energético do Irã. Então, você tá tentando entender a coisa como ela é. Sempre que você estiver analisando alguma coisa e comparando diferentes afirmações sobre um objeto, você vai estar comparando qual deles apresenta um argumento melhor para explicar aquele objeto. Então, o objetivo do pensamento crítico é entender o objeto na sua natureza, entender, investigar as informações que se tem para ter um entendimento do objeto. Então, ter um pensamento crítico é mais para você saber as características e propriedades daquele objeto, certo? Exatamente. Eu creio que seja isso. Mas eu não preciso ter informações para poder fazer um pensamento crítico, não cria tipo um ciclo, um paradoxo. Eu faço uma avaliação crítica para ter informações sobre aquele objeto, porém eu preciso ter informações sobre aquele objeto para poder fazer uma avaliação crítica, para ter um pensamento crítico. Acho que você vai ter que me dar um exemplo. Não tem exemplo para dar. Eu vou tentar elaborar um exemplo com o que eu tô tentando entender do que você tá falando. Tá bom.
acho que você tá tentando exprimir é o seguinte: a gente é jogado no mundo. A gente aparece aqui e a gente tem que tomar decisões. As decisões que a gente tem que tomar, a gente precisa tomar de acordo com o entendimento que a gente tem delas. E esse entendimento nem sempre é perfeito. A gente tem que tomar uma decisão entre fazer X e fazer Y. Pra gente tomar essa decisão entre fazer X e fazer Y, a gente precisa de certa quantidade de informação. Só que, pra você tomar essa decisão entre estudar uma coisa ou estudar outra, você precisa ter um conhecimento prévio pra decidir o que você vai estudar. Mas pra você ter esse conhecimento prévio, você tem que ter escolhido estudar alguma coisa. Então você meio que não consegue começar porque você precisa de informação pra tomar uma decisão. Só que pra você adquirir essa informação pra tomar uma decisão, você tem que decidir adquirir essa informação, que é sempre uma decisão que você não vai ter de onde partir. É isso que você tá querendo dizer? Tipo isso. Acho que é É isso que eu ia falar depois, mas a gente já pode falar aqui. A gente tem preconceitos, não tem? Uhum. Por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui. Essa imagem daí, o que é que você tá vendo nessa imagem? Isso aí é uma bola de pilates. Isso aí é uma bola de pilates? É. Mas não poderia ser um item de decoração? Não, fica muito feio. Mas poderia ser, não poderia? Acho que poderia. Se eu fizesse umas modificações, eu também poderia colocar isso numa luminária pra eu fazer uma luz bem sutil e azul, não poderia? Mas a primeira coisa que você vê essa imagem, você pensou, isso é uma bola de pilates, que ela serve pra fazer exercício de pilates. Você pegou esse objeto, você pegou tudo que ele poderia ser e você condensou numa coisa só. Que é o que se pensa naturalmente. Você não fez uma análise detalhada do que poderia ser, o formato serviria pra X, a composição dela poderia ajudar em Y. Não, só uma bola de pilates. Eu via isso. A gente não poderia dizer que isso, de certa forma, não é um pré-conceito? É um pré-conceito. Quando você nasce no mundo, você é jogado numa realidade que é infinitamente complexa. A realidade, ela tem uma potência de significados muito grande. Você talvez não consiga nem separar um objeto do outro. Se você tem um copo em cima de uma mesa, o que é que te garante que o copo é separado da mesa? O copo e a mesa podia formar um objeto só. Senso comum. O que é esse senso comum é tanto uma questão biológica, porque, por exemplo, você consegue reconhecer rostos por causa de um instinto biológico de reconhecer rostos. Mas também existe uma parte que é social. Então, se ninguém te dissesse que essa bola é uma bola de pilates, você não entenderia que ela serve para fazer exercício. E quando você adquiriu esse pré-conceito, você não questionou ele. E aí eu vou te dizer, isso é ruim? Não é. Eu não vou ser o filósofo loucão que vai dizer, não, você tem que pensar tudo de maneira crítica, não sei o quê. Não tem como. A realidade é complexa demais pra quando você decidir tomar água, você pensar, não, será que vale a pena estar vivo? Será que vale a pena eu continuar a minha existência de eu beber água? Será que o sofrimento de eu não beber água vale a pena o sofrimento de eu continuar a minha vida e ter não sei quantos povos de vida? Foda-se! Mas o negócio é o seguinte, você, quando toma essa escolha de entender aquele objeto, a partir do momento que você tomou a escolha de estudar aquele objeto e fazer uma análise crítica, se você pretende entender aquele objeto, você vai trabalhar para aceitar o objeto na sua complexidade. Então, digamos que você escolheu estudar essa porra desse negócio que tem na sua foto. Você começa a estudar porque ela é uma bola de pilates. Você pretende estudar ele porque você entende ele como um objeto específico, uma bola de pilates. Só que quando você vai estudar ele, você tem que estar consciente de que você acha que isso é uma bola de pilates e que ela pode ser outra coisa. Você não consegue se livrar dos seus preconceitos, mas você ficar consciente dos seus preconceitos é necessário para você fazer uma análise crítica, entendeu? Mas os preconceitos são necessários para começar uma análise. Entendo. Então é necessário que eu largue meus princípios para poder ter uma análise crítica de algo, porém eu preciso também ter meus preconceitos para ter algum embasamento do que avaliar. Isso também não geraria outro paradoxo? Não precisa ser considerado um paradoxo, porque esses preconceitos, eles são gerados de maneira que são alheios à nossa consciência, mas eles não são arbitrários. Por que, por exemplo, você bebe água quando você tá com sede? Porque você foi formado, literalmente, por processos biológicos que pretendem continuar a sua existência. Isso não é arbitrário. Tipo, isso não surgiu do nada. Não teria como você surgir com julgamentos que vêm do nada. Esses julgamentos, eles são julgamentos que eles podem não ser racionais, mas eles têm uma razão de ser, entendeu? E é uma razão material de ser. O que a gente tá fazendo quando a gente faz uma análise crítica da situação é a gente pegar o entendimento rudimentar e a gente questionar ele. E aí, eu peguei meio que as 5 perguntas do jornalismo. O que, por quê, como, quem, onde e quando. Você acha que existe quem, onde e como para pensamento crítico? Seu julgamento me leva a entender que não. A gente não acabou de falar que existem preconceitos sobre a realidade? Sim. Os preconceitos que eu tenho no Brasil em 2023 são os mesmos preconceitos que um chinês tem em 1850? Não. Então, por quê?
Mas o que tu falou mesmo com a piada, se você vive numa sociedade que é patriarcal, é uma sociedade que exclui pessoas de uma raça diferente, você vai ter preconceitos diferentes, você vai entender o mundo de uma maneira diferente. Então, de certa forma, existe um quem, um onde e um quando. Você começa o estudo de alguma coisa com certos preconceitos, e aí você tenta entender o objeto para além dos seus preconceitos, e tenta elaborar um conceito que seja de fato levando em conta a complexidade do objeto. Só que o seu estudo vai ter a marca dos seus preconceitos, das suas preconcepções. Só que, através do processo de alguém voltar e analisar de onde você partiu e comparar com o objeto de fato, ela vai poder refinar o seu conceito. É a tal da dialética. Como eu compreendi. É interessante pensar sobre isso. E aí o quem e o onde também é basicamente a extensão disso. Quem você é e onde você vive também influencia nisso. Isso quer dizer que nossos preconceitos são conceitos que foram quebrados por outros preconceitos. Que é um preconceito anterior que foi quebrado por um pensamento crítico e gerou um novo preconceito. Os nossos conceitos, de certa forma, viram preconceitos. Porque a gente parte deles. Aí faltou uma última pergunta, que é basicamente o que a gente vai estudar em seguida, que é como. O como é o critério do seu pensamento crítico. A partir de que definições a gente vai separar as coisas. Existe a parte geral, relação de ideias, que é a lógica, que a gente vai dar uma olhada nos próximos capítulos. E a outra parte é a ciência, porque o que é a ciência? A ciência é o estudo crítico de um objeto específico.